Oi, oi, muito boa tarde para você. Boa tarde se você estiver vendo esse podcast no período da tarde, né, gente? Mas é bom dia, é boa noite, não importa o horário. O que importa é que nós estamos na mesa do Podcast Experience para fazer relacionamento comercial digital com vocês que estão aí do outro lado e presencial aqui com pessoas maravilhosas e incríveis que fazem a diferença. Estamos aqui no ambiente hoje da Globo, aqui é o Viva Trindade, um espaço onde apaixonados por obras, que são meus parceiros, estão gravando aqui, mas também estamos utilizando esse ambiente para falar com você do projeto Inspire. Inspire são 5 pilares do desenvolvimento pessoal que vai fazer com que você se desenvolva na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual e também no seu físico, sim, porque nós somos corpo, alma e espírito. E por que nós estamos falando tudo isso? Porque eu tenho aqui uma pessoa maravilhosa, uma terapeuta cognitiva comportamental, a Miriam Mendes, que vai falar um pouquinho aí com vocês desse trabalho lindo que transforma vidas. Miriam, bem-vinda à mesa do podcast. Muito obrigada por você estar aqui e, por favor, fala um pouquinho. Quem é Miriam, para quem não te conhece? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje, falar um pouquinho sobre a experiência, né? Experiências. Eu sou terapeuta cognitiva comportamental cristã. Então, a minha ferramenta de trabalho, basicamente, é a palavra de Deus, né? E foi o recurso que eu utilizei para ter uma transformação na minha vida. Eu trouxe meu livro que eu escrevi, um pouco do meu testemunho, né? Do que Deus fez na minha vida durante esses anos todos, que eu pude colocar aqui. Já superei a depressão, eu já tive algumas doenças psicossomáticas e hoje eu entendi que todas aquelas dores elas tinham a ver com o propósito de vida que Deus tem para minha vida, né? As dores que você supera se tornam seu poder para fazer a diferença na vida de outras mulheres. Eu entendi que esse é o meu propósito, de ser levantada por Deus para levantar outras mulheres que estão caídas também. É, bem legal. Aquela assim, ó, levanta a cabeça, princesa, que a tua coroa tá caindo. É mais ou menos isso, né? Aliás, isso seria muito raso para a profundidade daquilo que eu entendi que você faz. É porque basicamente, assim, Lu, o que eu acredito que todos os problemas das mulheres, eles giram em torno da identidade. Uhum. É porque você se comporta basicamente tendo em vista aquilo que você acredita que você é. Então, quando a mulher, eu confio em Deus, as pessoas são muito religiosas, todo mundo, eu confio em Deus, eu creio em Deus, mas isso é só uma fala. Porque de verdade, de fato, você vê pela atitude da pessoa. Então, quando eu falo, eu entrego algo para Deus, se eu entrego, não pode pesar mais em mim. Sim, exatamente. Porque agora está nas mãos de outra pessoa, não pode ficar pesado pra mim. Sobre identidade também se você entende de fato, de verdade, qual a sua real identidade, real de realeza, você sabe que você é uma princesa, porque você é uma filha amada do pai. E aí princesas falam como princesa. Princesas vestem-se como princesa, princesas, elas comem como princesas. Enfim, o comportamento todo é voltado em cima disso. Eu estava essa semana comentando em um salão que eu fui com uma moça que é normal eu chegar nos ambientes e as pessoas começarem a abrir o livro da vida delas para mim. E aí eu falei, parece uma coisa estranha quando você fala assim, eu quero ter tal corpo, por exemplo. Eu quero ter tal conta bancária. Mas você está fazendo tudo ao contrário do que você precisaria fazer, porque todos nós sabemos o que precisa fazer. E as pessoas não entendem o que faz, que segura elas, que prende elas, ou que faz com que elas tenham um caminho reverso, né, ao contrário do que elas precisam caminhar. E tudo isso vem de crenças limitantes, isso vem de... A gente fala assim sobre altares, eu trabalho também... o que muda ao TCC, né? Cristã, por exemplo, muda que a gente entra na parte da libertação.
A palavra de Deus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade é uma pessoa. Então você precisa, e antigamente eles falavam muito sobre conhecer. Ah, Abraão conheceu a sua esposa. Eles falavam assim de um relacionamento de intimidade, de um laço, de você ver a outra pessoa nua, sabe? De você estar sós e não sentir vergonha. Então, esse momento de intimidade, sabe? E você passar a se relacionar com essa pessoa, isso tudo vai fazer com que que Deus tire coisas de você e coloque coisas dele em você. E assim você vai se tornar uma nova versão, a sua identidade real vai ser ativada a sua identidade real. Você não precisa de uma motivação, você precisa de uma ativação. E isso é um trabalho do Espírito Santo. Então eu acredito assim que não existe cura sem libertação e nem libertação sem cura. Olha só. E tudo está ligado ao espiritual, mas você precisa passar pelo emocional, porque nós somos um ser cheio de emoções. Então, pegando esse gancho aí, como eu falei para você, né? Nós tratamos nesse canal a respeito dos 5 pilares do desenvolvimento de uma pessoa, que é o espiritual, o físico, o intelectual, o relacional, que envolve os relacionamentos, e o emocional. Eu digo que você está posicionada em 2, porque ao mesmo tempo que você trabalha propósito, espiritualidade, trabalha também o emocional, Miriam. Me fala uma coisa, qual é a relação, no teu ponto de vista, bem específica, em relação a mulheres que tratam o emocional, mas não cuidam do espiritual? Ou tratam o espiritual, mas não cuidam do emocional. Qual o teu ponto de vista disso? Resolve cuidar só de um lado? Qual deles seria? Ou teria que ser os 2? Ótima pergunta, Lu. Maravilhosa pergunta. Isso é uma coisa que por muitos anos me deixou em conflito, sabe? Porque tinha, assim, uma crença, eu tinha uma crença de que se a pessoa fosse, assim, uma pessoa muito de Deus, muito ligada às coisas de Deus, então ela ia ter tudo suprido na vida dela. E aí eu fiquei muito, assim, confrontada quando eu via aquelas pessoas, santas pessoas de Deus, de oração, de propósitos na casa do Senhor, de entrega, mas que elas não tinham resultados interessantes, que elas não tinham autoestima, por exemplo, que o casamento delas não era um casamento assim saudável, a família, os filhos não queriam aquele Jesus que ocupava todo o tempo da pessoa e deixava a pessoa às vezes feia, porque nós somos seres que temos um corpo, né? E aí eu entendi que o emocional, Deus nos fez um corpo, alma e espírito. Por que ele nos deu um corpo? Porque nós precisamos cuidar disso aqui. Então, se não fosse para a gente cuidar das emoções, nós não teríamos alma, né? Sim. Então, os 3 precisam estar em equilíbrio. E esse é o ponto. Você conseguir deixar isso em equilíbrio. Entender que as 3 áreas, elas precisam andar juntas. Não adianta só eu tratar o emocional, né? Eu vou fazer um relaxamento, eu vou meditar, vou isso. E a parte espiritual, o poder está em você ativar a sua identidade em Deus. E isso é a parte espiritual. Quando você consegue fazer essa ligação, ter essa ativação, não, eu sou filha, eu sou amada. Espiritualmente você está ativada em Deus. Aí você vem para a parte emocional, aí você entende, olha, mas aconteceu traumas lá na minha infância e talvez esses traumas agora, eu estou sofrendo as consequências dele. Né? A pessoa, eu costumo dizer assim, que uma mulher, eu tenho muitos relatos de muitas mulheres, Lu, que elas, meu marido, ele não tem iniciativa, o meu marido, ele é um homem muito omisso. E geralmente eu escuto isso das mulheres, elas foram muito feridas. Mulheres feridas, elas aproximam uma classe de homens que não estão bem formados assim na sua hombridade. Eles foram feridos também, do mesmo modo, foram bem feridos, e eles criaram assim uma resistência a crescer. E aí eles estão procurando um relacionamento onde eles encontram uma mãe. Uau!
para proteger eles e para dar para eles aquilo que eles estão acostumados a receber. E aí, ao longo prazo, né? Eu costumo dizer assim, no começo a mulher fica feliz, porque ela escolhe o restaurante que vai comer, ela escolhe como que vai fazer a casa, ela é o homem da casa, a energia masculina é altíssima. Ela escolhe tudo, e o homem fica ali, aquele homem, né? Para ele, naquela situação confortável. De repente, esse peso ele vai ficando muito pesado para a mulher carregar. É o homem banana, Isso. se a gente for falar, desculpa, mas é, né? Assim, as pessoas falam, é o homem banana e a mulher mandona. Mulher abacaxi. A mulher, do lado do homem banana tem uma mulher abacaxi. Então, pois sempre. Aí o que acontece? Aí você precisa, Miriam, mas o que eu faço? Agora eu tô nesse relacionamento, o que eu faço? Se você que tá ouvindo a gente estiver num relacionamento assim, você precisa se posicionar em Deus. Uma mulher posicionada, ela vai conseguir tratar os traumas da criança que foi ferida para que ela possa ter uma nova vida, um novo casamento. A palavra de Deus diz assim, que os puros de coração verão a Deus. O que é um coração puro? É uma pessoa curada, é uma pessoa que ela consegue amar de verdade, sem reservas, ela consegue se entregar num relacionamento de verdade. E muitas mulheres, elas estão muito feridas, elas não conseguem se entregar, elas estão sempre desconfiadas, elas querem pegar o celular do outro, elas querem, né, elas querem ficar ali cuidando da vida do outro. dominando. Isso. O que faz parte? E o homem não gosta de ser dominado. Na verdade, o que acontece? Ninguém gosta de ser controlado. Isso. Ninguém gosta disso. Mas quando essa mulher ou esse homem, quando você não busca essa cura interior, que isso é algo que eu costumo dizer assim, é algo que você precisa pagar o preço, tá? Eu sempre falo assim, a salvação não custa nada, mas você viver no reino custa tudo. Custa você transformar o seu caráter, custa você tratar todos esses traumas. Por quê? Porque uma mulher, ela é saudável. Quando ela está com as emoções dela saudável, ela começa a se tornar uma pessoa irresistível. Ela não precisa mais depender da manipulação para ter a atenção do homem. Então, a autoestima, o amor Autoestima é tudo, isso, né, gente? a autoestima, o amor próprio a faz fé. com que ela perceba assim que a vida dela é muito preciosa para ela ficar gastando tempo, ficar controlando o outro. Então, o propósito é você se curar a ponto de que você comece a exalar o bom perfume de Cristo por onde você passar. E aí seus relacionamentos, eles vão perceber isso. E as pessoas vão querer ter isso, Sim. porque as pessoas, elas estão assim... Costumo dizer que parece que elas passaram numa máquina de cana, assim, e elas foram sugadas, elas estão sugadas. Algumas dobram a cana, ainda passa de novo, sugada, de novo. Então, assim... E aí você entra no relacionamento, eu vou entrar nesse relacionamento porque eu quero ser feliz. Não é porque eu quero fazer o outro feliz, é porque eu preciso ser feliz. Não falo, não, você precisa ser tão inteira e tão de verdade, tão autêntica, tão posicionada em Deus, tão ativada na sua identidade, que você, quando você vai ser atraída por alguém saudável. Ai, gente, eu já fiquei com vontade, Miriam. Então, gente, já quero dizer só, ó, maravilhoso, só de ouvir ela falar assim, ó, que delícia, que gostoso, né? É um bem conversa de mulher para mulher, no lado do relacionamento, mas eu imagino que aquela mulher que está também com dificuldade, muitas vezes, na questão do trabalho profissional, muitas vezes não está ligada também com curas emocionais. Você também trabalha nessa área? Totalmente. Nossa, totalmente. Bom, eu abandonei uma carreira de trabalho de 21 anos de loja, porque eu entrei nesse processo. Eu falo assim que a prosperidade, as mulheres, elas foram feitas para desfrutar. Lu. E às vezes, você escolhe a sua profissão por causa dos seus traumas. Faz pouco tempo que eu disse que eu virei lojista porque eu não queria ter ninguém para me mandar. Olha só. Eu não queria ter ninguém que me mandasse, então eu falei, eu vou abrir uma loja e ninguém vai me mandar. Mas eu descobri isso na época que eu estava ali na parte da formação ali, de terapia e coach e tudo.
E foi incrível, porque eu fiquei pensando assim, às vezes você não escolheu sua profissão, você foi escolhido por ela. Uhum. E aí, o que Muitas acontece? vezes. Acontece que você vai estar fazendo algo pelo dinheiro que você está ganhando. E eu sei que você não está fazendo a coisa certa quando o que você faz é porque você vai receber algo por aquilo. Ah, eu estou fazendo isso pelo dinheiro porque eu preciso pagar minhas contas, então eu estou fazendo isso. Tá, é possível que você tenha que fazer isso por algum tempo, mas esse não é o seu propósito de vida. O seu propósito de vida é algo que vai queimar no seu coração e que você faria de graça. Exatamente. Então, eu tenho até uma conta aqui, algo Exatamente. que, na época que eu dava consultoria, eu falava muito sobre os importantes, urgentes e circunstanciais. Uhum. E aí, essas contas do 888. E eu recebi um insights semana passada, ou retrasada, sobre isso. 8 horas do urgente seria o sono, essa conta. Sono, por quê? Porque nós somos um corpo, nós precisamos descansar. Você não pode negligenciar isso. Deus, ele vai fazer tudo aquilo que é impossível, Lu. Ele não vai fazer o que é possível. O que é para você fazer, você precisa fazer. Ele te deu condições. Então, 8 horas, você não pode negligenciar o seu corpo, você vai dormir. Isso seria urgente. O importante é você fazer o trabalho. Trabalho que você faz, que gera uma renda para você. E as outras 8 horas seria o desfrute. Porque as mulheres, elas nasceram para desfrutar. Ah, mas nossa, a pessoa vai olhar uma conta dessa e falar, eu não estou desfrutando. Verdade. E o desfrute, o que é desfrute, Miriam? O desfrute, a gente precisa desfrutar. Aquele momento que você tá com seu filho assistindo um filme, aquele momento que você vai tomar um café com uma amiga. Amo. Aquele almoço que você faz ali, especial, aquele filme, enfim, desfrute, pode ser algo na casa do Senhor, algo para alguém. Mas por que muitas pessoas não estão tendo tempo para o desfrute? Primeiro, porque elas não estão cumprindo as 8 horas do trabalho bem feito. Trabalho intencional. Concentrada. Trabalho. Meu Deus, tá falando comigo esse 80-20, podcast? sabe? Fazer o mais Já importante. tem uma cliente, Miriam, aqui. Pronto, ó, gente. Desculpa te exportar, né? Mas não tem como, né? A gente ouvir isso. E realmente, a gente normalmente está ou lá no futuro ou no passado. Ou no futuro ou no passado. Isso, e a gente não consegue viver plenamente o presente, não consegue desenvolver. Nossa, isso é fantástico. Porque essa conta que veio dos 3 vezes 8 foi porque eu brinquei que esses dias que saiu um filme faz pouco tempo aí, Ainda Estou Aqui, né? E aí eu falei assim, as mulheres têm que fazer um filme assim, ó, nunca estive aqui. Nunca estive aqui. Ou elas estão pensando no boleto que elas têm que pagar. Elas estão pensando lá no que vai acontecer no filho, na escola, na plástica, na casa. Elas estão lá no futuro ou elas estão lá no passado. Aquele relacionamento que não deu certo, a oportunidade que não teve, a pessoa que feriu, ela não está agora. E o que faz com que eu garanta o meu futuro que seja extraordinário? Você sabe, Lu? Não. Conta. Eu estar aqui agora. O presente. Essa é a maior demonstração de amor para você que diz que confia em Deus. Se você acredita em Deus, você já começa a pensar que nada na sua vida é por acaso. Se Deus fez parar uma pessoa na minha frente, essa pessoa, Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso? O que eu tenho que falar para essa pessoa? O que eu tenho que aprender com essa pessoa? Não negligencie o seu primeiro chamado. Sabe, muitas mulheres acham que elas foram chamadas para ganhar vida, para ganhar dinheiro. Se isso custar a saúde dos seus filhos, espiritual, emocional, abra mão disso. Eu sempre falo assim, não é bom você ganhar muito dinheiro para tratar uma doença. E Deus, ele é o maior interessado de que você seja próspera, mas você precisa entender essa conta. Eu preciso descansar, eu preciso desfrutar e eu preciso trabalhar intencionalmente. Eu costumo dizer que lá em Provérbios é indicado para quem quer ser rico, né? Próspero, livro de Provérbios. Prosperidade. Ele começa ali, no começo de Provérbios, ele começa falando assim, adquire a sabedoria, venda tudo que você tem,
compre a sabedoria, faça de tudo para você adquirir a sabedoria. Ele vai terminando lá, Provérbios 31, é a mulher virtuosa, né? Ela veste-se de força, de dignidade, ela sorri diante do futuro. Meu Deus, Uau. que mulher é essa? Uma Jesus. mulher que ela não tá multitarefa, ela não tá sobrecarregada. Sabe por que ela não tá sobrecarregada? Ainda que ela faz múltiplas coisas. Pois então, eu ia falar isso. Porque Como o marido tá? dela a elogia. E os tá filhos vendo, dela a estão elogiam. entendendo? Por que o marido faz isso? Porque ela é uma presença leve. Ela não tá falando, ai, que saco, de novo, só eu, é isso e aquilo. Não. Ela é doce, ela é delicada. Ela faz o que ela ama fazer. E quando você ama o que você faz, você fica sem comer, você passa da hora de dormir, você tá leve. Você não fica chata. Você tá Pronto. ativada. Não fica chata. Isso, justamente. Não, ela é tão doce pra falar, gente, mas olha só, mulher, um homem chato também é, né? É chato. Mulher chata gotejando não é legal, gente. Então, vou dizer pra você, Miriam, 21 segredos para se tornar irresistível. Gente, esse é meu? Esse é Eu seu. ganhei, gente, ó, ganhei. Eu vou ficar irresistível com essa mulher. Eu vou querer que você venha mais vezes no Podcast Experience, porque nós vamos falar muito sobre esses 21 segredos aqui da mulher. E os homens, não pode se tornar irresistível? Pode sim, É, sabe tá por quê? vendo? Irresistível é uma pessoa cheia da graça. Então, olha só, tá vendo? Cheia da graça. É isso aí. Olha, Miriam, eu tô encantada. Já conheço a Miriam nos bastidores, mas eu não conheço o teu trabalho profundamente. E hoje, na nossa conversa, eu vi muita leveza nessa conversa. É muito necessário o teu trabalho, muito necessário você, muito gostoso, muito leve a nossa conversa. Não vai faltar oportunidades de a gente conversar mais vezes. Eu quero que você contribua muito mais com o nosso podcast para falar sobre esse trabalho lindo e para falar principalmente sobre o posicionamento de uma mulher virtuosa, de uma mulher maravilhosa, uma mulher que está buscando aí se desenvolver nesses pilares que nós falamos, que envolve o físico, a mente, o espírito e diversas áreas aí que são importantíssimas para o nosso desenvolvimento. Quero te agradecer de você ter disponibilizado o teu tempo, de você ter compartilhado com a gente teu conhecimento tão lindo, tão maravilhoso. Gostaria que você deixasse teu recado para quem está nos vendo aí, para te procurar, por favor. Se você precisar de uma terapeuta, eu tenho alguns horários disponíveis ainda. Mas eu quero deixar um versículo da Bíblia que é o meu favorito. Em Provérbios 31:5 diz assim, que a mulher veste-se de força e de dignidade e sorri diante do futuro. Eu quero que você pare e pense se essa é a sua verdade hoje. A força fala de alguém que tem ânimo, né? Tudo que você for fazer na vida, você precisa ter ânimo, precisa ter alegria, aquela energia que te levanta. Para você vir fazer esse podcast, você precisa ter ânimo. Exato. Então, você precisa se revestir de força. Tem mulheres que não conseguem levantar da cama. Elas querem se esconder porque elas não têm essa força. Ela se veste de dignidade. Dignidade fala de uma característica de nobreza. É alguém que não tem problema com autoestima. É alguém que sabe o seu valor. É alguém que não vive de migalhas, que não fica implorando por atenção ou afeto das pessoas. E ela sorri diante do futuro. Essa mulher, ela não precisa tomar remédio para ansiedade. Porque ela tem uma certeza tão firme dentro dela de que o pai dela não só viu o futuro, ele está lá. Ele está lá no futuro. Foi ele que desenhou o futuro. Então, faz aqui na terra como é no céu. Ela acredita que Deus vai realizar e vai surpreender, porque é a mesma palavra que diz que nem olhos viram, nem ouvidos viram, tudo aquilo que Deus sonhou para aqueles que confiam nele. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para você que está me ouvindo agora, que às vezes você está passando por um período de depressão, às vezes está passando por um conflito familiar, às vezes você está querendo terminar agora o seu relacionamento, o seu casamento, né? E aí você precisa ser direcionada por uma palavra. Se posiciona. A palavra do coração de Deus para sua vida hoje é: se posiciona em Deus. E deixa Deus pegar para você as coisas.
Mulheres feridas, elas são muito... querem estar muito no controle, elas querem estar muito assim, vou fazer isso para dar esse resultado. Não, se posiciona em Deus e pensa que a mão de Deus, ela é maior. Então, quando você deixar Deus pegar para você, Ele vai pegar muito mais. Muito bom. E que você é a princesa amada do Pai. E você nasceu para ser feliz, você nasceu para dar certo. Tudo aquilo que você viveu, toda a sua dor, pode se tornar um ministério, como aconteceu comigo. Que Deus vai te levantar para você levantar muitas mulheres. E esse é o desejo do meu coração. E eu vou ainda encerrar com mais uma frase. Eu que agradeço. Primeiramente, eu que agradeço você ter vindo. Você é sempre muito bem-vinda na nossa mesa e eu quero ainda finalizar. Presente é o melhor presente que Deus pode nos dar. Viver no presente. E muitas vezes, para viver no presente, eu preciso ter ajudinha, né, da Miriam. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigada mais uma vez por você ter vindo, tá, gente? Obrigada mais uma vez. Vocês também, até daqui a pouquinho, já nós vamos ter mais convidados aqui na mesa do Podcast Experience. Até já.